deixa eu fazer uma leitura aqui um pouquinho. Lá atrás, nos governos anteriores, nós tivemos um namoro do movimento evangélico, com o projeto de poder político. Tivemos um namoro. Uhum. Com a onda bolsonarista, nós tivemos o casamento. Então, assim, repetiu-se no Brasil, se eu posso dizer assim, de forma grosseira, repetiu-se no Brasil o cenário do século V, com Constantino cooptando o cristianismo para que fosse religião, se tornasse a religião oficial do Estado. Nós tivemos isso no Brasil, nesse novo momento, com a onda bolsonarista. Houve esse casamento. Infelizmente, muitos crentes, não vou nem usar a palavra cristão, mas muitos crentes, infelizmente, muitas lideranças, muitos figurões, muitos pastores aí, não aceitam essa minha fala, não aceitam essa crítica, e já saem rotulando. E a ideia da rotulação ora é para descredibilizar. Então, eles não têm o que falar da minha pregação, não têm o que falar da minha mensagem, não têm o que falar do meu caráter, não tem mancha para achar em mim, na minha família, na minha mulher, nos meus filhos, né? Então, como é que eu desqualifico esse cara? Eu vou descredibilizá-lo. Então, a ideia é descredibilizar. E como é que descredibiliza hoje? Falando de mim como pregador, ele é esquerdista, ele é lulista, ele é comunista, ele é esquerdopata, disfarçado de pastor, como eu ouvi. E eu ouço o tempo todo. Então, são 2 anos. Desde que o vídeo viralizou, já são mais de 2 anos. Levando xingo, todo dia eu recebo xingo, afronta, ameaça, como eu já mencionei aqui, ameaça literalmente. Eu vou falar uma coisa aqui que eu não sei se eu podia falar, mas a minha esposa está com sinais de depressão por causa dessas situações todas. Eu passei toda a pandemia fechado dentro de casa para ser minimamente coerente com a minha pregação. Fui contra as falas aí que diz que estava fechando igreja. Ninguém está fechando igreja de ninguém. Eram medidas restritivas necessárias por causa de um colapso mundial, global, da crise sanitária. Fui trabalhar de aplicativo, entregando compras, pedido de compra nas casas, que ainda faço até hoje. Não recebi, não tenho salário de igreja, não recebi ajuda de ninguém me ligou, ninguém me perguntou se eu precisava de ajuda, de nada. Recebi ajuda de gente que eu nem imagino, gente que eu nem conheço. Que falou, pastor, eu estava aqui em casa e eu vou te mandar uma ajuda aí. E mandava lá um pix de R$50, uma coisa lá e tal. E eu não sou esquerdista, não sou petista, não sou lulista, nunca votei, nunca fiz, não tenho um partido, nunca fiz campanha política para ninguém. Pode revirar minhas redes sociais aí, se vai achar qualquer campanha política minha para candidato que seja. Nunca fiz isso. Mas no intuito de me descredibilizar, eles fazem isso. Me xingam, afrontam, me rotulam de esquerdopata, de esquerdista, de comunista e de uma série de outras coisas. Eu continuo no meu lugar. Se mandar pregar, eu prego. Se me convidar para pregar, eu vou pregar. Se não, eu continuo no meu lugar. Continuo crendo na cruz, continuo no sacrifício de Cristo, continuo crendo no Evangelho com todas as minhas forças. Tá? O meu conselho a esses irmãos permaneçam firmes, porque Bolsonaro e bolsonarismo, que são 2 coisas que eu faço distinção, Bolsonaro e bolsonarismo não representam o Evangelho. Me xinguem e me rotulem da maneira que quiser, mas o Evangelho não está pautado nisso. Tá? Você fica aí falando, eles escrevem para mim, e o PT, e a esquerda, e ideologia de gênero, e aborto, e não sei o quê. Assim, eu discordar da onda bolsonarista, desse casamento,
asqueroso do movimento evangélico com esse projeto de poder político não significa que eu sou apoiador de qualquer pauta, seja de aborto, seja de qualquer coisa semelhante que eles dizem que a esquerda prega e etc e tal. E não me faz também apoiador de esquerda ou apoiador de Lula, de quem quer que seja. Eu não estou falando de política, eu estou falando do evangelho, que é a minha fala do vídeo, repito. É a minha fala do vídeo, eu não retiro uma vírgula, eu repito. Eu não estou falando de política, eu estou falando vote em quem você quiser. Eu falei no vídeo lá, né, que o voto é secreto, é livre, é democrático, embora essa democracia do voto você tem que discutir também, mas enfim, estereotipamente falando, é democrático. É secreto, que eu não sei que fica querendo saber em quem que eu votei, não me interessa para quem que eu votei, se é secreto. É livre, então se é livre eu posso votar em quem eu quiser. Agora, tira o evangelho disso, a fala do Antônio Carlos. Eu empresto a fala dele. Tira o evangelho disso. Não vem usar o evangelho, instrumentalizar o evangelho para poder fazer. Não, porque eu apoio o candidato e o governo que é a favor, que é a favor do evangelho. Qual evangelho? Qual governo e qual político é a favor do evangelho? Nenhum. Nenhum é a favor do evangelho. Nenhum é a favor do evangelho. Não, Deus, pátria e família. Qual Deus? De qual Deus você está falando? Porque esse Deus do ódio não é o Deus de Jesus, não é o Deus do evangelho, não é o Deus representado na face de Cristo. Qual pátria? Pátria de quem? De qual pátria você está falando? Porque esse camarada que foi lá tirar foto na bandeira, lamber as botas do governo norte-americano e tirar foto aplaudindo a bandeira norte-americana, que patriotismo. Que por último agora chamou não sei quantos embaixadores para poder falar mal das urnas e do seu próprio país. Você está falando de qual pátria? Ah, família, qual família? Não sei quantos casamentos, um filho com cada mulher. Perdão a expressão, usei palavras dele, né? Usei o apartamento para comer gente, não estupro você porque você é feia, não sei o que, tá. Família, né? Que família? Você está falando de qual família? Os grandes escândalos, a maioria dos grandes escândalos aí de gente que se diz evangélica e envolvido na bancada evangélica, é tudo relacionado à família. De qual família você está falando? Então não envolva o evangelho nisso. Você quer discutir democraticamente, você quer discutir na perspectiva do cidadão, discuta como cidadão. Ah, mas nós somos igreja, a igreja de Jesus, mas está na terra, nós somos cidadãos. Então, sim, então cumpra com o seu papel como cidadão, cumpra com seus deveres e obrigações como cidadão e deixa o evangelho quieto, sem sujar, porque o que estão fazendo é vituperando o evangelho. Cuspiram na cruz de Cristo, envergonharam o evangelho de Jesus Cristo.